Olá! Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda edição do Conexão Vozes. No programa de hoje, você confere. Estudantes da UFSC buscam alternativas para permanecer em Florianópolis. No quadro Microfone Aberto, o especialista responde às dúvidas da população sobre a supervalorização dos imóveis em Florianópolis. E imóveis mais caros levam a aluguéis também mais caros. Veja como isso impacta no aumento da população de rua. E ainda, a cada 10 imóveis, 3 estão irregulares na capital. Tudo isso e muito mais, agora, no Conexão Vozes. Um dos problemas urbanos mais antigos de Florianópolis são os imóveis irregulares. Isso vem se tornando cada vez mais comum em áreas de preservação ambiental. Florianópolis é considerada uma das cidades mais desenvolvidas no Brasil. Porém, cerca de 1/3 dos imóveis do município estão em situação irregular. De acordo com o professor, arquiteto e urbanista Lino Pérez, as causas desse fenômeno estão ligadas num contexto histórico-social e à restrição do mercado capitalista. Uma é a estrutura histórica de que o Estado, seu papel de função social, de regularizar as terras em geral. No Brasil, infelizmente, com a lei de terras de 1850, são terras devolutas que passaram para o mercado imobiliário. Daí que surgiu a imobiliária no Brasil, sem haver uma reforma agrária. Esse é o primeiro ponto. A outra, como há um mercado capitalista que restringe o acesso à terra, força a população a ir para a irregularidade. De 2023 a 2024, os bairros com maior concentração de moradias e lotes irregulares foram Rio Vermelho, com 81,84%, Campeche, com 71,80%, e os Ingleses, com 66,35%. Florianópolis apresenta um quadro significativo de irregularidades fundiárias, com um grande número de imóveis sem registro ou de forma precária, ou até mesmo construções em áreas de preservação ambiental que são fundamentais para o equilíbrio ecológico e a biodiversidade. Um imóvel é considerado irregular em uma área de preservação ambiental quando sua construção ou ocupação ocorre em um local protegido por lei, como manguezais, dunas, matas ciliares, nascentes e entre outros. No Campeche, por exemplo, no ano de 2012, foi construído de forma irregular um deck que leva em direção à praia. Ataíde Silva, morador da região, fala das problemáticas dessa construção. Tu está num espaço a qual a comunidade arrancou as dunas, o deck, por vontade própria e devolveu a madeira para dentro do terreno. Esse deck aqui, a comunidade, nós, comunidade, arrancamos porque agredia o meio ambiente e era uma coisa privada, ou seja, o deck para o meu quintal. O deck para mim, não o deck público. O professor de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, Samuel Steiner, discute sobre a comercialização desses locais de preservação. Toda pega na cidade como Florianópolis, se a gente tirar o que o Código Florestal estabelece como condicionantes ambientais, áreas que não poderia ter ocupação, né, varia entre 50% e 60% do território que não poderia ser ocupado. Sobra 40%. Nesse 40%, né, onde tu tens possibilidade de urbanização, ela logo facilmente capturada pelo mercado imobiliário. Começa a fazer empreendimentos de alto padrão, parcelamento do solo, condomínios fechados e tal, que é direcionado para um público muito limitado. Ela é um câncer contra o próprio turismo. Ou seja, ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Porque a hora que tu constrói e destrui a beleza natural dessa ilha, a hora que tu destrói o patrimônio natural, paisagístico dessa terra, tu está destruindo o que traz turista para cá. O que traz turista para cá o que é? O que traz turista para cá é a beleza natural. Capital catarinense está entre as cidades com metro quadrado mais caro do Brasil. No quadro Abreviando, te explicamos um assunto complexo de forma rápida e simples. O tema de hoje é a especulação imobiliária. A especulação imobiliária
imobiliária acontece quando terrenos ou imóveis são comprados para venda futura, com o objetivo de lucro por meio da valorização. Em cidades como Florianópolis, isso é muito comum, já que o valor do metro quadrado é de R$ 11.426. Segundo o ranking do Flipzap, a ilha fica atrás de Itajaí, com o valor do metro quadrado de R$ 11.438, Itapema, com o valor de R$ 13.606, e de Balneário Camboriú, com R$ 13.379. A capital catarinense tem características que tornam a especulação ainda maior. Por causa das praias, montanhas e florestas, o espaço para construção é limitado, já que grande parte dessas áreas é protegida por leis ambientais para manter a natureza preservada. Isso significa que não se pode construir em muitos lugares, o que diminui o espaço disponível para novas casas e prédios, mas a demanda por imóveis é muito alta. Além da geografia, Florianópolis é um destino turístico internacional e atrai pessoas de outras regiões do Brasil, em busca de qualidade de vida. Essa alta demanda, combinada com a oferta limitada, faz os preços dos imóveis dispararem. A especulação imobiliária em áreas litorâneas como Jurerê contribui para essa valorização. A alta especulação faz bairros litorâneos e até áreas centrais se tornarem inacessíveis para a população de classe média. Isso empurra moradores locais para bairros afastados, alterando o perfil social da cidade. Para lidar com a situação, especialistas sugerem o controle da especulação e incentivam a construção de moradias populares. A regulação e o planejamento urbano são essenciais para que a cidade cresça de maneira equilibrada. Para manter a qualidade de vida em Florianópolis, é preciso enfrentar os desafios impostos pela especulação imobiliária e o preço dos imóveis. Mais informações se conferem nessa segunda edição do Conexão Vozes. O aumento dos aluguéis em Florianópolis também afeta os estudantes. Como consequência, os universitários buscam alternativas para permanecer na cidade. Aluguéis caros no entorno da UFSC, número elevado de evasão e piora na mobilidade urbana. Todos esses são problemas diretamente relacionados com a especulação imobiliária em Florianópolis enfrentados pelos estudantes. Em bairros próximos ao maior campus da ilha, como Carvoeira e Trindade, os valores de aluguel são altos, com kitnet chegando a R$ 900. Como alternativa, muitos estudantes acabam dividindo imóveis, mudando para bairros mais distantes ou tentando uma vaga na moradia estudantil. Muita gente desiste de estar aqui em Florianópolis, porque tem muita gente que tem problemas financeiros, mas não problemas suficientes para acessar a moradia estudantil. Aí você vai ver essa pessoa voltou lá para o estado dela, que às vezes é 4 estados de distância daqui, às vezes a pessoa está lá no São Paulo, está lá em Roraima, sabe? Tipo, desiste. Eu percebo como algo faz parte do processo de exclusão dessas pessoas. E aí a universidade, que é pública, acaba fazendo um desfavor no sentido de que continua o mesmo, né? Só as pessoas muito ricas, só as pessoas elitizadas, só as pessoas que já têm um conhecimento profundo do funcionamento da universidade conseguem permanecer. A moradia estudantil é um recurso ofertado por várias universidades brasileiras, como parte de políticas de assistência para garantir que alunos de baixa renda possam terminar seus estudos com uma condição mínima de moradia. Mas, para além da garantia de direitos, a moradia estudantil também é uma oportunidade de formação cidadã dos estudantes enquanto indivíduo. Esse conceito de moradia estudantil na universidade, na contemporaneidade, ele extrapola muito aquele conceito, né, de moradia estudantil que vem sendo reproduzido nas universidades hoje em dia, né? Que é um conceito, um modelo de moradia que se espelha muito no modelo do mercado, né, de condomínio privado, onde se impera a individualidade, e a gente acredita que o espaço da universidade é o espaço para explorar justamente a vida na coletividade, né? Para as pessoas exercitarem a tolerância, o respeito, a vivência integrada, né, com o outro. Então, são elementos que mostram, colocam e evidenciam, né, o potencial da moradia estudantil também na formação cidadã, né, dos estudantes, não apenas como um equipamento apenas assistencialista, né? A UFSC disponibiliza 155 vagas na moradia estudantil, sendo a menor oferta entre as moradias das universidades federais do Brasil. Hoje, 132 alunos dividem os 80 dormitórios disponíveis, mas além deles, 72 estudantes, entre homens e mulheres, estão na fila de espera para tentar uma vaga no próximo semestre. Esse número de vagas não representa nem 10% dos alunos matriculados na UFSC, que hoje somam cerca de 30 mil.
Além da moradia estudantil, em 2016 nasce a Ocupação Maloca, fruto de um movimento organizado apenas por estudantes. Neste ano, junto à UFSC, os estudantes inauguraram o alojamento indígena, que fica localizado atrás do restaurante universitário. Apesar de serem recursos essenciais, eles ainda enfrentam grandes problemas de infraestrutura. A moradia estudantil ela tem muitas qualidades, ela foi muito bem construída, só que ela tem uma coleção de problemas estruturais comuns mesmo, como encanamento, coisas que acontecem em qualquer residência. Fiação elétrica, infiltração, um mofo no local úmido, parede rachada no local que pega muita incidência solar. Tem várias questões que comprometem a estrutura da moradia. É um espaço muito precário, os quartos não têm janelas, não tem uma cozinha equipada, não tem uma lavanderia equipada para esses estudantes, a fiação elétrica é muito precária. Então, assim, existe uma série de coisas, né, nessa ocupação que precisam de uma melhoria, mas que, né, ainda assim consegue garantir a permanência desses estudantes dentro da universidade. A diretora da gestão da moradia estudantil, Branda Vieira, afirmou que quando as demandas dos moradores são apresentadas, os servidores acionam os diversos setores da universidade para solucionar os problemas. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere a razão para o aumento da população de rua em Florianópolis. Como a crise habitacional interfere a mobilidade urbana da cidade. Além do quadro, o microfone aberto. Continue com a gente. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Estamos de volta com Conexão Vozes. O alto preço dos aluguéis é um dos fatores para o aumento da população de rua em Florianópolis. De acordo com os movimentos sociais, as políticas públicas do município não abrangem planos de moradia popular. Florianópolis, a chamada Ilha da Magia. Mas aqui, talvez a verdadeira mágica esteja em se sustentar durante o mês. A conta não bate. Floripa tem a segunda cesta básica mais cara do país, de R$ 783, e o aluguel mais barato na média dos R$ 900. Os R$ 1.412 do salário mínimo não são suficientes. Aqui também está o metro quadrado mais caro do Brasil. Com isso, a população tem dificuldade de encontrar moradias a valores acessíveis. Com o alto preço dos aluguéis, muitos não conseguem sustentar a residência e são obrigados a abrir mão do lar. E é aqui, na Praça 15 de Novembro, no coração da cidade, onde muitas dessas pessoas vão parar. De acordo com o Censo Municipal de 2023, são 984 pessoas em situação de rua em Florianópolis. O Decreto Federal 7.053 de 2009 define pessoas em situação de rua como aquelas que não possuem moradia regular. Essa população usa as ruas e locais de acolhimento provisório como abrigo ou espaço de sustento. Previstos nos decretos, abrigos disponibilizados pela Prefeitura não são suficientes para atender a procura por esses espaços. André Schaefer, líder do movimento da população de rua em Santa Catarina, diz que a vida na capital é atrativa,
mas que possui um preço elevado. Hoje, para te alugar um quartinho nessa ilha, é R$ 1.100. Quando uma cidade se gosta de uma roda gastronômica, uma roda de turismo, ainda mais quando se diz que aqui é uma qualidade de vida muito boa. Mas boa para quem tem dinheiro, porque para quem não tem dinheiro, seja bem-vindo às ruas. Por isso, cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Habitação criarem políticas públicas que assegurem o direito dessas pessoas à moradia popular. Com relação, ao aumento da moradores de rua aqui em Florianópolis, especificamente sobre esse tema, a gente não tem muito o que falar ainda, né? A gente não pensou sobre isso ainda. Não tem um recurso específico para habitação dentro do município, né? Então, dentro do orçamento do município não tem. Mas nesse último ano, a gente vem trabalhando com o nosso fundo de habitação, né? Dentro desse fundo de habitação, a gente tá buscando captar recursos para isso, né? Então, a gente já tem algumas ideias de captar recursos para o fundo que poderiam financiar essas nossas políticas públicas para a habitação social. Como as políticas públicas ainda não suprem as demandas da população de rua, as organizações populares entram em ação. Uma delas é a Pastoral do Povo da Rua. Em Florianópolis, desde 2018, tem o Moradia Primeiro como projeto principal. Quem participa do projeto recebe acompanhamento psicossocial. Depois disso, as pessoas são encaminhadas a escolherem uma casa individualmente. O aluguel é pago pela pastoral apenas nos primeiros meses. A ajuda financeira varia entre R$ 800 a R$ 1.000, arrecadada com doações. O projeto não recebe apoio financeiro da prefeitura. Entender que a moradia é a porta de saída e é o primeiro passo a ser dado. Por isso, moradia primeiro, que a moradia é em primeiro lugar. A moradia gera uma força como pessoa. Ela fortalece esse ser. Esta pessoa percebe que dá conta, mas percebe que não está só. Ela está acompanhada, ela está assessorada, ela está assistida psicologicamente. Porque é isso. O grande diferencial do programa do Moradia Primeiro em relação aos outros programas é de que é uma inclusão na moradia com acompanhamento. O Conexão Vozes contatou o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua de Florianópolis, também chamado de Centro POP, para obter dados atuais da população de rua. O Centro POP é uma unidade pública que atende pessoas em vulnerabilidade social. Até o fechamento da matéria, não houve retorno. Os moradores da cidade têm dúvidas sobre o motivo do alto preço de imóveis em Florianópolis. O que você gostaria de saber sobre o assunto? No quadro Microfone Aberto, a população de Florianópolis pergunta e um especialista responde. O convidado de hoje é o arquiteto e urbanista Igor Tadeu Lombardi de Almeida. Ele tem especialização em gestão ambiental e sustentabilidade e atualmente é doutorando de arquitetura e urbanismo da UFSC. Como é que funciona didaticamente? É uma questão de demanda, de procura? São critérios que fazem essa especulação aumentar? O que justifica? Eu acho que talvez didaticamente para as pessoas poderem compreender um pouco melhor, assim. Oi, Sara. A questão de Florianópolis eu vejo que é principalmente por ser uma cidade turística, né? Além de ser turística, ela também é a capital do estado, né? Então ela tem dois fatores que agregam muito na questão, que intensificam muito essa especulação imobiliária, né? Então a gente tem essa dinâmica a partir do século XXI, que no final do século XX, mais no século XXI, que explodiu o preço dos imóveis com a vinda de novos moradores, né? Principalmente nômades digitais e os próprios turistas que acabam ficando aqui. E a gente também tem a maior concentração de serviços, né, de Santa Catarina. Se a gente for ver a maior universidade, a gente tem a administração do estado, né? Então isso tudo faz com que a especulação imobiliária seja muito forte na nossa cidade e na nossa região como um todo. E a minha pergunta é: o quanto que as construtoras, incorporadoras, elas têm influência na construção de um plano diretor de uma cidade? Então, Giza, as construtoras e incorporadoras, elas têm um poder muito grande, né? Porque
elas, além de terem uma forte participação nesses planos diretores, elas também têm muitas pessoas do próprio Poder Executivo, né, que está ali dentro dessa estrutura. Então, eles têm um poder e uma possibilidade de fazer com que o plano diretor seja conivente aos interesses dessas pessoas, o que muitas vezes fica à mercê da população. A minha pergunta para vocês qual é o bairro de Floripa que vocês acham que vai ter o maior aumento de preço no próximo verão? Então, João Gabriel, eu acredito que uma das áreas que mais está valorizando, que já é valorizada, é a região do centro de Florianópolis, né? A gente tem aí primeiro a revitalização da Ponte Hercílio Luz em 2019, né, que já fez os preços ali naquela região subirem muito, e ainda tem outros projetos, né, como a Marina da Beira-Mar Norte, tem um futuro museu, né? Então esses projetos previstos ali, eu acredito que eles façam que aquela região tenha um salto significativo no valor dos imóveis, né? A ilha como um todo, mas principalmente o centro. A minha pergunta é se existe alguma solução para que se resolva essa especulação imobiliária, né? Porque só aumenta todo ano, o metro quadrado fica cada dia mais caro, e se os governantes ou os especialistas têm alguma proposta nesse sentido. Oi, Stephanie, é uma pergunta complexa, né? Vejo que a gente tem os instrumentos urbanísticos, que um deles é o plano diretor, né? Que é essa possibilidade de ter as mudanças e ter essa revisão a cada um determinado período, mas é necessário muita luta, muita participação popular, né? Junto com os profissionais da área, né? Urbanistas, geógrafos, antropólogos, né, para que todos tenham uma solução e consiga realmente reivindicar uma cidade mais justa para todos. Se você tem interesse em observar o índice de preços dos imóveis em Florianópolis, acesse o site fip.org.br. Para quem mora longe do centro de Florianópolis, viver na cidade significa enfrentar horas de deslocamento diário. A falta de moradia acessível da ilha muitas vezes força moradores a atravessar ruas e pontes, enfrentando congestionamentos para realizar tarefas comuns. Na reportagem, vamos ver como a crise habitacional compromete a mobilidade urbana de Florianópolis. Cada ponto de ônibus, cada fila, cada congestionamento intenso nas ruas é um lembrete constante de que viver em Florianópolis é um desafio diário para muitos. A escassez de moradia acessível não é apenas uma questão habitacional, ela transforma o direito de ir e vir em uma maratona. Na cidade ocidental, capitalista que nós vivemos, o que determina a localização é o preço da terra e o preço da moradia. Então, as moradias que estão mais bem localizadas, que estão mais com infraestrutura, com mais proximidade de serviço, comércio, são as moradias mais caras. Moradores que circulam pelas ruas da cidade, em alguns casos, não enfrentam apenas longas distâncias, mas também o fardo de um transporte público insuficiente e congestionamentos que dificultam as atividades cotidianas. As questões, no geral, assim, atrapalham todo dia. Questão de momentos à noite, onde demora realmente 1 hora, 2 horas e meia para chegar em casa, assim, vai ter um absurdo. Segundo dados do IBGE, Florianópolis abriga pouco mais de 500 mil habitantes e todos os dias circulam cerca de 250 mil veículos pelas ruas da cidade. Esse número ultrapassa quase 50% a capacidade planejada para uma cidade desse porte. Isso porque o plano diretor da capital prevê aproximadamente 170 mil veículos circulando diariamente. É como se estivessem 4 estados da ressacada lotados, todos tentando passar pelas mesmas vias ao mesmo tempo. Um cenário que expõe a fragilidade da mobilidade em um espaço limitado para uma ilha, que ainda carece de opções de transporte público. A gente está falando só de transporte rodoviário, quando, sendo uma ilha, a primeira coisa que tu pensa é que modos alternativos de transporte terias, né, para ter acesso à ilha. Então, o que falta, principalmente, é ter
uma maior oferta e disponibilidade de meios de transporte marítimo. Por que Florianópolis até hoje não tem um transporte marítimo? É uma questão que ninguém sabe responder. O engenheiro civil e especialista em geografia urbana Elson Pereira destaca as principais medidas que podem ser tomadas para a tentativa de reorganização urbana. Florianópolis nunca teve uma política de transporte coletivo que convidasse entre aspas, as pessoas a deixarem de usar o automóvel para usar o transporte coletivo. Então há uma grande valorização do transporte individual. E nenhum lugar do mundo conseguiu resolver o problema da mobilidade a não ser pelo transporte coletivo. De acordo com o plano de governo do prefeito reeleito Topázio Neto, novas estratégias para aprimorar a mobilidade urbana e a infraestrutura de transporte na cidade passam pela criação de eixos de BRT, uma das medidas importantes destacadas por Elson para a melhoria da mobilidade em Florianópolis. A partir do momento em que você tiver uma pista exclusiva para ônibus, a partir do momento que você perceber que se você sair do Rio Tavares, vai fazer em 25 minutos até o centro, e se for de carro vai levar 2 horas, você então vai deixar o seu carro em casa e vai começar a usar o ônibus. O ônibus precisa ser confortável, precisa ser confiável em termos de horário e precisa ser economicamente mais viável que o carro. O que a gente chama de BRT, o BRT é uma coisa inventada no Brasil, inventada em Curitiba, e que colocaram um nome em inglês, né, que é Bus Rapid Transit, para poder vender, mas nada mais é que um ônibus em calha exclusiva e tem preferência sobre o carro. O jornal de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima edição com mais vozes contando histórias para fazermos jornalismo. Continue nos acompanhando no Instagram, @conexão.vozes. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!